Deus seja louvado. Amém. Bem, irmandade, hoje eu gostaria de contar um pequeno testemunho que aconteceu comigo quando eu ainda era criança e espero que esse testemunho seja dar entendimento para muitos que ainda não conhecem, não têm esse entendimento, que não crê, e que Deus possa, através desse testemunho, pequeno testemunho, abrir o entendimento de muitas pessoas também. E que muitos possam ser, através desse testemunho, ricamente abençoados por Deus. Perfeito? Antes, porém, antes de começarmos o testemunho, eu gostaria de ler 3 passagens aqui da Bíblia. Perfeito? A primeira fica aqui na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23. Vou ler com a ajuda e a força de Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A outra parte que eu quero ler se encontra aqui em Apocalipse do apóstolo João, capítulo 6, verso 9 ao verso 11. Vou ler com a ajuda e a força de Deus. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Vou ler também, aqui no livro de Apocalipse ainda, no capítulo 20, verso 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Misericórdia. Santo Deus. Então, irmandade, e todos os que estiverem me ouvindo, essas 3 partes que eu li é para mostrar para todos, eu li na Bíblia Sagrada, que todos nós temos uma alma e um espírito. Nós não somos só carne, nós somos seres espirituais também. E o nosso Deus, Ele vem mandando a sua palavra, Ele enviou o seu Santo Filho para pagar os nossos pecados, a fim de resgatar as nossas almas da morte eterna. Como nós lemos aqui, que todos serão julgados pelas obras. Quem fez o bem irá para os céus, para a Nova Jerusalém, e quem fez o mal irá para o inferno e para o lago de fogo. E nós vimos aqui onde estão as almas daqueles que morreram por Cristo, morreram por amor da palavra de Deus, que fizeram a vontade de Deus, estão lá nos céus, debaixo do altar de Deus. E nós vimos aqui também que quando ressuscitaram, o inferno também deu os mortos que nele havia. Ou seja, então muitos que morreram fazendo mal estão no inferno, estão lá em prisões eternas, E nós vimos que no juízo final, até o inferno, junto com os demônios, Satanás, o diabo, serão lançados tudo no lago de fogo, que é a segunda morte. Perfeito?
E o que nosso Deus quer é salvar as nossas almas, o nosso espírito, da condenação eterna. Então agora todos entendem, né? Quem não sabe, passa a entender, que nós somos eternos. Quando a gente morre, é só a carne que morre. Quando nós morremos, o nosso espírito é vivo. Ele está vivo, ele sai do corpo. E aí ele vai para o local concernente às obras que nós fizemos. Se nós fizemos o mal, nós vamos para o inferno. Lá é um lugar temporário. Porque depois da condenação eterna, do juízo eterno, vão para o lago de fogo. E quem morreu fazendo o bem irá para o altar de Deus, lá para os céus. E para a Nova Jerusalém eternamente viver. Então, irmandade, eu vou contar o meu testemunho agora. E eu quero que todos entendam uma coisa. Que o meu testemunho é um testemunho, uma experiência que eu tive, né? Porque, na verdade, a gente tem que... É pela palavra, as leituras que nós fizemos aqui. A palavra de Deus é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Então, se Deus disse que nós temos uma alma, que nós temos um espírito, né? Que somos eternos, tem muitas outras passagens que falam sobre a alma e o espírito, nós somos eternos, né? E nós só temos que escolher o lugar que nós vamos morar, nossa morada eterna. Então é a palavra de Deus que nós temos que crer. E que o meu testemunho seja apenas um canal, um meio para que aqueles que sabem, que conhecem a palavra de Deus, possam sentir mais ainda confortados, e aqueles que não sabem, que possam passar a crer na palavra de Deus, encontrar as Santas Escrituras e começar a ler, praticar, pedir o discernimento do Espírito Santo, para que ele possa guiar todos na verdade. Perfeito? Então, irmandade, vou começar meu testemunho. Espero que o Senhor me guie em todo o decorrer desse testemunho, né? Se eu errar algumas palavras, né? Vão me perdoando aí. E vou tentar ser o mais breve possível, resumir o máximo que eu puder, né? Eu sei que eu quero contá-lo resumidamente, mas com alguns detalhes que eu puder contar. Perfeito? Então vamos lá. Irmandade, eu tinha por volta de 9 para 10 anos de idade quando isso aconteceu. É óbvio que eu já tive algumas outras experiências antes. E depois disso eu tive várias outras experiências, né? Mas eu quero contar essa experiência para vocês entenderem que nós somos eternos e que nós somos vivos e que o nosso espírito é vivo, e para que todos aprendam, né? E tenham mais entendimento. Então é o seguinte, nós morávamos num local e nós tivemos que mudar desse local para outro local, no mesmo bairro, né? E nós mudamos para essa casa. Era 2 terrenos, né? Do mesmo proprietário. Nós morávamos no terreno da esquina e tinha o outro encostado, era pegado os 2 terrenos, né? E no terreno que nós morávamos tinha uma casinha, e no outro terreno tinha 2 casas, uma casa maior e uma casa menor no fundo. Perfeito? E a casa maior, a casa da frente, ela estava em construção, mas já estava parada a construção há algum tempo, né? Não tinha porta, né? Toda aquela estrutura, né? Levantou os tijolos, não estava rebocada, e não tinha piso, não tinha chão, né? Chão de piso, né? Só a terra mesmo. Então, estava dessa forma lá.
essa casa. E perfeito. Na primeira noite, se eu não me engano, porque já passou muitos anos, né? E então eu não recordo se foi a primeira noite, a partir da primeira noite que nós estávamos morando nessa casa, nessa pequena casa. De repente, eu comecei a sentir um gelo nas minhas pernas e vinha subindo no meu corpo, aquele gelo. Quando chegou na cabeça, toda aquela coisa bem gelada. Então, de repente eu estava de pé, dentro lá da casa, olhando em volta, para todo lado. E aí de repente, eu me vi lá dentro da outra casa, dessa casa grande que estava a construção parada há muito tempo, né? Acho que muitos anos, se eu não me engano. Eu me vi lá dentro dessa casa, parado, olhando um ponto específico. Para baixo, tinha um objeto lá, enterrado, mas vocês vão entender. E eu olhava para aquele objeto, né? E de repente, eu não via mais nada. No outro dia, eu acordava, pensava que era um pesadelo, né? E isso começou a repetir a mesma coisa. E aquilo começou a me preocupar. Aí, meu pai era crente, né? Cria em Deus. Né? A gente era criança, igual eu disse, eu tinha 9 para 10 anos, se eu não me engano. Meus irmãos pequenos também. Eu era o mais velho de 3 irmãos. E eu falei com meu pai que eu estava tendo pesadelo direto. Aí meu pai me disse: filho, clama por Jesus. Quando você tiver pesadelo, você fala: me vale Jesus Cristo. Essa é a forma que meu pai falava. Ele é de uma região aqui do Brasil, que eles falam assim. Mas essa palavra, me vale, Senhor Jesus Cristo, queria dizer: me ajuda, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim, socorre-me, Senhor Jesus Cristo. Né? Era só a forma dele falar. Tudo bem. Naquela noite que ele tinha me falado, né? Como as outras noites também anterior, eu deitei e venho aquela coisa gelada de novo. Mas, Irmandade, e todos que estiverem me ouvindo, deixa eu contar agora com mais detalhe, para vocês entenderem um pouco mais. Vinha essa coisa gelada subindo dos meus pés, nas minhas pernas, eu deitado na cama. E a partir do momento que aquela coisa gelada encostava em mim, eu ficava imóvel. Eu não conseguia me mexer para lado nenhum e nem falar. Eu não conseguia falar mais nada, eu ficava imóvel. Mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria. Eu estava paralisado. E aquela coisa gelada vinha subindo. Ia subindo nos meus pés, na minha canela, ia subindo. E a parte que aquela coisa gelada passava, eu não sentia mais. Não é que ficava frio eu sentindo aquele gelo. Não, aquela parte que ele já tinha passado eu não sentia mais. Ia subindo aquela coisa gelada. E a parte onde que ele já tinha passado eu não sentia mais. E eu consciente. Quando chegava na minha cabeça aquela coisa gelada, eu me vi fora do meu corpo. O corpo estava lá deitado na cama e eu fora do corpo. E aí eu ficava parado perto do corpo e eu olhava tudo. Vou contar bem com alguns detalhes. É óbvio que não tem como falar todos os detalhes, porque quando o mundo espiritual, quando a gente está fora do corpo, a percepção é muito grande. Então é muitos e muitos detalhes. Perfeito? Eu vou tentar passar o máximo que eu puder. E aí eu me via fora do corpo, e eu parado lá, e eu olhava. Irmandade, quando eu estava fora do corpo, tudo de repente, exatamente tudo que a gente vê, de material, seja objeto, seja casa, seja tudo, fica tudo transparente.
As paredes de tudo quanto é casa, tudo é transparente. Eu olhava para fora da minha casa, não é só eu olhava, via as coisas que estavam para fora da minha casa. Não, eu via tudo. Eu via por entre as outras casas, até onde que a minha vista alcançasse. Tudo, para tudo quanto é lado eu olhava, tudo era transparente. Mas tudo conservava a mesma forma. Ou seja, se a casa era um chalé, eu via a forma da casa era um chalé. Mas tudo, exatamente tudo era transparente. As paredes, as telhas, as portas, já tudo era transparente. É como se tudo de repente fosse de vidro. Né? Não é que é vidro, é porque eu estou lembrando que o vidro é transparente. É como se tudo ficasse transparente de repente. Tudo. Eu via lá os portes, lá fora. Pela parede eu olhando, vendo lá fora os portes. O porte transparente também, o mesmo formato do poste. Via lá a luz lá, a claridade. Tudo, exatamente tudo. Como se tudo fosse transparente. Mas tudo conservava as mesmas formas. Né? Irmandade. E aquilo para mim era tudo novidade. Eu era criança, eu tinha 9 para 10 anos, como eu disse, se eu não me engano. E aí, eu nesse pouco tempo, eu ficava ali por um pouco de tempo, alguns minutos, se eu não me engano, olhando tudo, né? Eu querendo entender aquilo, né? E como eu relatei anteriormente, eu pensava que era um sonho, um pesadelo. Mas aí, mesmo assim, mesmo um sonho, eu achava tão misterioso porque eu conseguia ver tudo. E essa transparência era algo incrível, não é algo que a gente não poderia passar. Era como se fosse apenas sombra, sabe? Eu falei vidro, mas é porque o vidro é transparente. É como se fosse uma sombra que a gente pudesse passar. Não impedia a gente de passar pela parede, por onde que a gente quisesse. Né? No caso era o espírito, eu estava fora do meu corpo. Então, era como se fosse sombra, tudo. Mas tudo tinha a mesma forma. Né? E aí, de repente, eu me via lá na casa, como eu relatei, e agora eu estou contando com mais detalhe. Quando eu chegava lá, irmandade, eu olhava para o chão, mas até a terra era transparente, mas só que como era de noite, eu penso assim, no caso, né? E ficava como se fosse um mar congelado, né? Tipo, como se a terra fosse um mar de vidro e estava lá o objeto. O objeto era um chifre de boi, de vaca, não sei, era mais ou menos a semelhança disso, de um chifre de boi, de vaca. E aí eu ficava parado olhando para aquele chifre. E em volta do chifre tinha como se fosse uma pequena claridade, uma claridade fraca, para destacar o objeto, destacar o chifre. É mais ou menos assim, quando a pessoa quer desenhar um objeto, ele faz uma luz de fundo para destacar aquele objeto. Era mais ou menos assim, era tipo de uma claridade fraca, uma luz fraca, só para destacar aquele objeto no meio daquela imensa escuridão. Algo assim. Só que aquele objeto emitia, eu conseguia perceber uma energia diferente, uma energia estranha. Algo que eu não conhecia, que eu não sabia. Emitia uma energia estranha daquele objeto, algo... Não era algo estranho. Havia uma força, um negócio daquele objeto, sair daquele objeto, alguma coisa estranha. Né? E essa era a percepção que eu sentia. Né? E aí, irmandade, nesse dia aconteceu algo diferente, porque eu lembrei na minha mente do que meu pai tinha me dito, porque lembra que eu falei com meu pai que eu estava tendo pesadelo e meu pai falou para mim chamar pelo Senhor Jesus Cristo. E aí eu lembrei, aí eu pronunciei, né? Eu falei, me vale, Senhor Jesus Cristo, né? Que é igual, como eu disse, meu pai é de uma região, né, que eles falam assim, né? E que ele queria dizer, socorre-me, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim, né? Agora no nosso tempo nós falamos, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim, me ajude. E foi assim que eu falei, Senhor Jesus Cristo, me vale, Senhor Jesus Cristo. Na mesma hora, irmandade,
e todos que estiverem me ouvindo. Eu fui voltando para o meu corpo numa velocidade, não tem explicação, uma velocidade tão imensa, algo assim que eu não consigo nem explicar. Era uma velocidade, não era andando, era no alto, como se eu estivesse sendo puxado. Uma velocidade inacreditável. Não tem nem jeito de eu expressar a velocidade que eu ia voltando para o meu corpo. No alto, assim, como eu fosse voltando, numa certa altura, não muito alto, na altura mais ou menos da casa, assim um pouco mais baixa, né, ou da altura mesmo. E eu ia voltando para o meu corpo, numa velocidade imensa. Só que, irmandade, essa velocidade não me causava medo. Era como se fosse a perfeição. Era perfeito a velocidade, porque eu conseguia, é como eu disse, a percepção no mundo espiritual lá que eu estava, fora do meu corpo, é muito grande a percepção que a gente tem das coisas. Então, a mesma na mesma hora que eu estava vindo, na maior velocidade, eu percebi as coisas como se eu tivesse um tempo grande para observar as coisas passando por mim. Como que se eu tivesse um tempo para observar o objeto que eu estava vendo, mas não era. Eu estava vindo numa velocidade imensa e ao mesmo tempo eu conseguia perceber as coisas como se tivesse um tempão para me observar. E eu fui voltando nessa velocidade que parecia perfeição. Algo que não dá nem para explicar, não tem como explicar aquilo, né? Isso após eu chamar pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pedir socorro para Ele. Me vale, Senhor Jesus Cristo. E aí, irmandade, quando eu ia voltando para o meu corpo, quando eu fui entrando no meu corpo, eu vi, no caso, uma sombra saindo do meu corpo. Eu vi, na mesma hora que eu ia chegando, eu vi uma sombra saindo do meu corpo. E essa sombra passou a parede, é como eu disse, tudo é transparente, é exatamente tudo transparente. Mas assim, dava para perceber, né, a divisão assim, que é igual a gente percebe o vidro, né? No caso eu falo uma sombra, né? E tá, porque a gente poderia atravessar. Mas era transparente, atravessou a parede e com o corpo virado, né, para fora, saindo, né? Ela olhou, aquela sombra olhou para trás, só virou a cabeça para trás assim, o corpo ainda virado para frente, e ela olhou para trás, para mim. Ela olhou para mim entrando no corpo. Ela ficou parada uns segundinhos lá, olhando. E essa sombra, ela flutuava, ela não tinha perna nem pés. Ela tinha uma prolongação, assim, tipo uma prolongação, assim, afinando. Tipo, afinando como se fosse um rabo, não sei assim. Ela tinha um corpo, parecia um corpo assim, como se a gente tivesse o corpo mesmo, os braços, a cabeça, mas não tinha perna, ela estava flutuando e de repente, tipo uma caldinha, afinava, e no alto. Ela estava flutuando a uma certa altura, mais ou menos meio metro, um metro, não sei exatamente, né? Então, essa sombra, só que não era uma sombra tipo um papel, não. Era tipo um corpo com, né, volume, uma sombra gordinha, e tá forte, e olhou para trás. E aí depois seguiu. E aí eu entrei no corpo, né? Nessa velocidade que eu vim. Mas eu vi tudo isso. Como eu disse, a percepção é incrível. É indescritível. E aí eu voltei para o corpo. Depois do outro dia, de noite novamente, aconteceu do mesmo jeito, da mesma forma. Eu me vi fora do corpo novamente e vendo tudo. Irmandade, esse negócio não sei quanto tempo durou. Repetia tudo do mesmo jeito. O negócio ficou tão assim, eu tinha um medo grande desse negócio. Era horrível. O negócio estava tão assim, né? Eu criança, olha só para vocês verem, eu criança, 9 para 10 anos. Não entendia nada praticamente sobre isso, esse mundo espiritual, não sabia nada. E de repente, está começando a acontecer isso, né? Nunca tinha acontecido isso dessa forma, né? E aí, irmandade, o negócio estava tão assim que eu nem precisava estar dormindo, não. Eu estava acordado muitas das vezes. A gente estava acabando de deitar.
né? Conversando ainda com os irmãos ou com o pai e tal. Meu pai gostava de contar alguma história. Ele tinha vezes que ele nem começava de contar a história, ou muitas vezes a gente acabou de deitar e eu com o olho aberto já vinha aquela coisa subindo no meu corpo, eu não conseguia falar nada, ninguém nem sabia o que estava acontecendo lá daquele jeito, né? Eu só imaginava, ficou silêncio, né? E nada, e eu com o olho aberto e aquele negócio lá, de repente eu estava fora do corpo. E tudo isso acontecia dessa forma, né? Nem precisava de eu estar dormindo. E aí, eu ia para lá de novo para casa. Quando eu clamava pelo nome do Senhor Jesus Cristo, eu voltava para o corpo. E isso repetia a mesma coisa o tempo todo. E eu não tinha nem a percepção, porque eu era criança, não entendia, eu pensava que aquilo, mesmo que eu via que eu nem estava dormindo, eu não imaginava que poderia ser real, por mais que eu achava que era real. Mas eu não tinha um entendimento, alguma coisa assim para... né? Eu não tinha muita base. E aí, passou-se os tempos, o pessoal lá que era o dono da casa lá, do terreno, ia mudar para lá. E aí, eles vieram para fazer umas reformas na casa. Mexendo num negócio, mexendo no outro. Aí, cavaram um determinado cômodo, Irmandade, todos que estão me ouvindo, e acharam um chifre enterrado lá. E eu estava bem lá, porque nós era conhecido, o povo, né? Eu estava bem lá. Quando eles desenterraram aquele chifre lá, porque eles estavam cavando a valeta para fazer uma canalização lá, mexendo em tudo, né? E tal. Quando eu vi o chifre, a minha mente ficou, assim, perturbada, porque, tipo, eu vi que aquilo era real, tudo real. Eu falei, nossa, então realmente tinha um chifre aí que eu via. E tal. Mas eu não falei nada naquele momento para eles, porque, né, eles não eram crentes, eu também não entendia muita coisa de nada, né? E eu só sei que depois que desenterraram esse chifre, a partir desse dia em diante, não aconteceu mais isso, não vinha mais aquela coisa no meu corpo, aquela sombra estranha, e depois eu via que era uma sombra, né? E tá, eu também não ia mais para lá, ficou tudo normal. E tá. Aí nós tivemos que mudar desse local, né, para outro bairro. Passou-se vários anos, muitos anos. Não tanto, porque eu também não sou tão, né? Passou-se alguns anos, uns 6, 7 anos mais ou menos, se eu não me engano. E a gente perdeu o contato com aquele povo, né, que a gente conhecia lá. Aí, depois desse tempo, a gente encontrou esse antigo proprietário daquele local, né? E a gente conversando e tal, começou a conversar. Eu contei para ele esse caso. Da forma como eu contei para vocês, né? Na época ainda eu acredito que eu lembrava com mais detalhe, né? Riqueza de detalhes, né? Porque quanto mais o tempo vai passando... Só que isso ficou impregnado na minha mente. Como eu disse, não tem como eu passar tudo para vocês, todos os detalhes, porque são muitos. Porque na verdade o que eu estou querendo passar para vocês é que nós é vivo. A gente é vivo. O corpo estava lá na cama e eu estava fora do corpo. E vivo com a mesma percepção, com a percepção incalculável mais aguçada, muito maior do que a percepção que a gente tem sobre tudo, de perceber as coisas, de entender. É incrível, Irmandade. Então, a gente é vivo. E aí, eu contei para ele, esse testemunho que eu contei para vocês. Quando ele veio, né, até nós, ele também estava procurando nós, parece, né? Procurando aqueles amigos antigos, porque eles tinham mudado também daquele local, eles tinham ido para outros estados, aqui para fora do Brasil, para fora de Minas Gerais no caso, né? Aqui no Brasil mesmo. E a gente nem sabia disso. E inclusive a família dele estava em outro estado. E ele veio novamente trabalhar aqui no meu estado, no Minas Gerais, para arrumar dinheiro para poder trazer a família.
né? Daquele estado onde que eles estavam morando. E aí, Irmandade, eu contei o caso para ele. E sabe o que ele me relatou? Porque antigamente eles não eram crentes. E quando eles voltaram, eles já eram crentes. E nós também, eu já era batizado, porque crente eu era desde criança. Mas aí eu já era batizado, já era rapaz, já rapazinho, né? E aí, rapaz já, né? Adulto praticamente, né? Ou quase. E aí, ele me relatou o seguinte, que o homem que tinha vendido aquele terreno para ele, aonde tinha essa casa, falou para ele que ia fazer feitiço para destruir a vida dele, destruir a família dele, fazer macumba, essas bruxarias para destruir a vida dele, a família dele. Aí vocês me perguntam por quê? Tá certo. É porque eles tiveram lá um negócio. Na verdade, o irmão desse homem que vendeu o terreno teve um negócio com esse homem que comprou o terreno. E esse que vendeu o terreno achou que o irmão dele sofreu injustiça, né? E aí, por isso, ele sentiu no direito de fazer, ou de dizer que ia fazer essa bruxaria, esse feitiço, né? Eu não posso aqui afirmar se realmente aquilo que eu vi era a bruxaria que esse homem que tinha vendido o terreno tinha feito, né? Porque do lado desse terreno também, tinha uma bruxa lá, morava uma bruxa. E como lá não tinha muro, não tinha nada, as casas tudo abertas, ela poderia muito bem entrar dentro da casa lá e fazer bruxaria. Mas eu também não posso afirmar se foi ela que fez bruxaria. Ou se esse homem que vendeu o terreno, conhecendo essa bruxa, utilizou dessa própria bruxa para fazer essa bruxaria para esse homem que tinha comprado o terreno. De qualquer forma, eu não posso afirmar quem fez aquela bruxaria e qual foi o motivo. Eu só posso dizer que eu, pela permissão de Deus, porque Deus que permite tudo, né, na vida da gente, o que a gente vai passar, seja bom, seja ruim, Ele tem que permitir, né? Deus permitiu que isso acontecesse. Aquela sombra eu acredito que era um espírito mau, um espírito esquisito das trevas, né? Eu não sei, eu penso assim, porque era algo esquisito demais. O que é isso? Mas eu quero dizer que a permissão de Deus. Não que fosse a vontade de Deus, mas a permissão, Ele permite muitas coisas. Ele permite coisa boa na nossa vida e coisas más. E é nesse sentido que eu estou falando. E aí, Irmandade, esse homem relatou isso para nós, depois de tantos anos, né? Só que esse homem tinha uma condição financeira muito boa. Ele tinha esse que comprou o terreno. Ele tinha muitas propriedades, ele tinha muitas coisas. Irmandade, eu não sei se esse era o feitiço que esse homem que tinha vendido o terreno fez. Mas esse que comprou o terreno, que tinha uma situação financeira muito boa, perdeu praticamente tudo. Ele perdeu o meio de trabalho dele. Ele mexia com caminhão, tinha muita gente trabalhando para ele, né? Tinha muito recurso. Ele perdeu tudo. Olha para vocês verem, a família dele estava num outro estado e não pôde vir com ele. Ele teve que vir na frente para trabalhar, para arrumar recursos para poder trazer a família que estava lá. E trabalhou um tempão para poder trazer a família. Quando ele veio com a família, era uma situação terrível. Eles não tinham praticamente imóvel nenhum, e os que tinham era tudo precário. Eles que tiveram uma vida muito boa, uma vida financeira boa, eles estavam numa situação difícil, mas agora eles eram crentes. E eles criam em tudo. Porque na época lá que o cara que vendeu o terreno para ele falou que ia fazer um feitiço, eu não sei se ele acreditou, porque eles não eram crentes. Mas depois que eu contei para eles, né, ele já era crente, então ele acreditou, até me contou isso, relatou esse negócio que eu estou passando para vocês. E aí, Irmandade, e como eu disse, tem muitos outros detalhes que eu não... seria impossível passar, muitos eu não passei. E eu fiz um resumo aqui do acontecido, né?
O meu objetivo é passar para vocês que nós somos eternos, nós somos não só carne, mas também somos espírito e nós temos uma alma. A diferença entre alma e espírito e a carne nós sabemos que é esse corpo carnal. A alma e o espírito, a diferença exatamente eu não sei. Eu costumo dizer que a nossa alma é o nosso corpo espiritual. E o espírito é a nossa energia espiritual. Perfeito? Mas isso é uma opinião minha, eu não sei exatamente. Eu só sei que nós temos uma parte espiritual, como nós lemos na Bíblia. E como eu relatei para vocês. É real. A gente é vivo. Todos são vivos, independentemente se você acredita ou não. Se você acredita ou não, isso não importa. Você é eterno. Não importa. Você terá essa certeza. Seria bom que você tivesse essa certeza antes da sua morte. Ou antes que o nosso Senhor Jesus Cristo viesse. Né? Porque quando ele vier, ele vai levar aqueles que nele confiam. E se você morrer praticando o pecado, praticando iniquidade, sem crer na palavra de Deus, será muito tarde. Porque não acaba aqui. Aqui, a morte é só o começo da eternidade. Quer a gente queira ou não, acredite ou não. Então, eu tenho essa certeza desde criança. Aquilo, no começo, era uma novidade muito grande para mim. E até hoje, é uma experiência muito grande que eu vivi. Que eu levo para o resto da minha vida, já contei para tantos amigos meus. Né? É claro que toda vez que eu conto eu fico um pouco nervoso, porque eu lembro daquele passado. É algo indescritível, irmão, irmandade. E povo que está me ouvindo, pessoas, amigas que estão me ouvindo. É incrível. A gente pensa, não tem como você, com aparelhos, com tecnologias, com nada disso, enxergar a alma. Mas é real, é puro. E a sensibilidade é muitas vezes maior do que a nossa sensibilidade carnal. É algo inacreditável, assim, indescritível, inacreditável para quem não acredita. Para mim, eu acredito desde criança. É indescritível. É maravilhoso demais. E é uma experiência tão misteriosa. Né? Foi assim que aconteceu. Né? Que assim que Deus permitiu na minha vida. É óbvio que eu tive tantas outras experiências. Né? E a maior experiência que eu tive foi o encontro com Deus. Né? Recebi o Espírito Santo de Deus, maravilhoso, indescritível, né? O amor de Deus, a presença de Deus é indescritível, a gente não consegue nem descrever a maravilha, o quão maravilhoso é, o quão grandioso é. E eu falo para todos vocês. Eu penso que como aconteceu comigo, né, pode acontecer com todos. Né? Aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Deus, pode se lembrar como eu me lembrei da onde eu saí. Irmandade, a gente não é desse mundo aqui não. A gente não é desse mundo aqui não. Não é que a gente não tem reencarnação não. Isso não é isso que eu estou dizendo não. Reencarnação, a pessoa morre, fica reencarnando o tempo todo. Não, não existe isso não. Aqui a gente está aqui uma vez, morreu. Aí depois vai vir o juízo. Deus vai ressuscitar nós, né? E aí vai vir o juízo. Mas ressuscitar é a forma como Deus quer que aconteça. Porque, como eu disse, a gente é vivo. Né? É como o Senhor Jesus Cristo. Na morte dele, ele não foi lá nas partes baixas. O corpo estava morto lá. Mas o espírito dele não foi lá nas partes baixas. Ele não pregou para os mortos o evangelho. E ele não foi com Dimas, aquele que morreu na cruz e se arrependeu. Ele não levou o Dimas lá no céu, no paraíso, como ele disse. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Na morte dele, o espírito dele fez tantas coisas. E o corpo estava lá, no sepulcro. Depois Deus ressuscitou. Ou seja, ele é incrível, o mistério de Deus. As coisas de Deus é incrível. Você não pode imaginar, não. Ressuscitou, então estava morto, tinha acabado. Não, não pensa assim, não. Eu dei o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Eu dei o meu testemunho. Né? Tem coisas que Deus quer que seja assim. Né? Igual, a gente leu na Bíblia, as almas dos que estavam lá.
no templo de Deus, mas depois todos ressuscitarão, mas eles estão vivos lá. Perceberam? Como os que morreram sem Cristo estão lá no inferno, vivos, sofrendo. E estão vendo tudo e sofrendo. Porque eu disse para vocês, a percepção do nosso espírito é incrível. É maior ainda do que a carne. Mas todos ressuscitarão. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: nós somos eternos. Nós só temos que escolher para onde nós vamos. Aonde que será a nossa morada eterna? Se é nos céus ou no lago de fogo. Porque o inferno, como eu disse, é só um lugar de tormento temporário. O inferno não foi feito para os homens e as mulheres, não foi. Foi feito para o diabo, o Satanás e os seus demônios. Né? Mas muitos têm ido para lá por praticar o que é mal. Então, irmandade, eu espero que esse testemunho sirva para abrir o entendimento de muitos. E você que fica aí enganado, praticando feitiçaria, bruxaria, seja lá o que for, servindo ao diabo, Satanás. O diabo é um mentiroso. O diabo é um mentiroso. O que ele te prometeu aqui é para te iludir. Ele quer levar sua alma para o inferno. Se ele não conseguiu ainda levar sua alma para o inferno, é porque Deus está te dando um tempo de você se arrepender. Porque, eu vou falar para vocês, esses bichos, esses demônios, eles só respeitam a Jesus Cristo, ao nosso Deus. Não adianta, na hora do perigo, nesse negócio, você chamar por nome de ninguém. Só o nome do Senhor Jesus Cristo que eles respeitam. Você pode chamar por qualquer nome. Eles não se afastam, eles não vão deixar você, de forma nenhuma. Não adianta. É tudo ilusão. Somente eles respeitam o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é que eles obedecem ao Senhor Jesus Cristo, não. É porque eles sabem que eles não têm força nem poder contra o Senhor Jesus Cristo. Eles não servem a Deus. Mas o Senhor Deus, ele só vai até onde Deus permite. Então é nesse sentido que eu estou falando. Que eles respeitam ao Senhor Jesus Cristo. Porque senão, o Senhor Jesus Cristo prende eles tudo. Porque eles também vão sofrer eternamente. Eles são eternos, então vão sofrer eternamente no lago de fogo. Então, para você que aí vive praticando feitiçaria, bruxaria, deixa isso, deixa esses espíritos imundos para lá, esses demônios, tudo isso aí. Esses demônios eram anjos de Deus lá dos céus, e eles pecaram, eles não quiseram mais servir a Deus, porque eles queriam ser como Deus, eles queriam o trono de Deus, ou seja, a criatura querendo ser como o Criador. E aí Deus lançou eles para a terra, né? Fez o inferno para eles viver lá, ficar lá. Mas eles não querem ficar no inferno, eles querem ficar na terra enganando os homens e as mulheres. Então, deixa de servir a esses demônios. Talvez você pode falar, como que eu vou fazer isso? Porque talvez você tenha experiência, tenha contato com esses bichos, sabe que esses bichos é esquisito, maldoso, e pode te oprimir, não vai deixar você sair. Não. Faz como eu fiz. Eu não pedi, nem servi a eles, mas eu tive essa experiência. Clama pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Fala, Senhor Jesus Cristo, tens misericórdia de mim. Pensa só na sua mente, porque se você falar, talvez você pode ficar com medo, né? Porque eles estão aí, você servindo esses bichos. Pensa na sua mente, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Jesus te ouvirá. Tenha fé, confia. Ele é poderoso, ele pode te libertar. Deixa de fazer essas maldades, esses feitiços, essas bruxarias contra o seu semelhante, contra o seu próximo. Você não tem que servir esses demônios, você não tem que ter medo dele, não. Você tem que saber que Deus é o Criador. Você tem que temer a Deus. Nós de nós mesmos nós não podemos nada. Nós não temos forças para lutar contra ninguém, contra esses espíritos imundos. Mas o nosso Deus tem. E Ele nos capacita, é Ele que nos protege. Porque nós de nós mesmos não podemos e não somos nada. Então clama a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E agora todos entenderam? Pela palavra de Deus mesmo que eu disse já, é só crer. E o meu testemunho é só um exemplo. Né? Aqui no mundo tem bilhões de pessoas que crê, que sabem que são espirituais, que têm um espírito e que quando morrer irão para os céus. Tem muitos que ficam falando que são ateus, que não acreditam, que isso não existe, mas
Muitos estão enganando. Na verdade, ele sabe, talvez muito deles serve até o diabo. Sabe tudo, conhece, vive com os espíritos, conversa com os espíritos, vê os espíritos, os demônios. Da mesma forma que você conversa com uma pessoa, ele está conversando com os demônios, sabe? E aí fica falando para os outros que não acreditam nisso, que isso existe ou não existe, só para enganar. Outros, por nunca ter tido uma experiência assim, talvez não acredita. Mas Deus tem as formas de trabalhar. Deus talvez colocou a fé no seu coração, né? Ou te despertou de alguma forma. Porque o Senhor tem os seus meios de nos convencer. Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo pode nos convencer de qualquer coisa, né? Apesar que Ele quer que nós o sirvamos por livre e espontânea vontade. Ele só nos faz o chamado nesse sentido. Nos desperta, mas a nossa decisão de servi-lo é por livre e espontânea vontade. Aquele que crer e for batizado será salvo. Irmandade, eu espero que todos tenham entendido, né, esse testemunho. Espero que possa despertar a muitos. Eu resumi o máximo que eu podia. Né? Espero que tenha passado o que eu quis passar, claramente. E é isso, irmandade. Como eu disse, a maior experiência espiritual que eu tive foi com Deus, a presença do Espírito Santo. E naquele dia eu me lembrei de onde eu vim. E nós não é desse mundo aqui, não. Nós é lá de cima do céu. Eu lembrei. Irmandade, não é imaginar, é lembrar. O que é lembrança? Algo que você viveu. Igual, por exemplo, você está no presente. Você vai lembrar de algo que você viveu no passado. É nesse sentido, irmandade. E não é reencarnação, não é nada disso, não. Nós somos espírito, nós viemos de lá, do nosso Pai. E nós temos que voltar para lá. E para isso nós temos que andar de acordo com a santa vontade de Deus. Eu agradeço a Deus por essa força. Espero que Ele abençoe a vida de todos os que assistirem a esse vídeo. Eu agradeço a Deus por tudo. E só o seu nome seja hoje e eternamente louvado. Amém.